Boa tarde, pessoal. Vamos hoje para mais um vídeo aula, mais uma semana se iniciando, né, com a graça de Deus. Hoje iremos estudar as matérias de geografia e português. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto, estamos iniciando o mês de agosto. Então eu peço a vocês que abram o módulo na página 39. Lembra que eu falei na aula passada que a página 39 e a página 40 ia ficar para hoje, porque seria uma entrevista, uma produção de texto. E hoje iremos estudar essa produção de texto na matéria de redação. Então, é uma entrevista. Como estamos na semana do Dia dos Pais, porque domingo é o Dia dos Pais, segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Então, essa entrevista vai ser feita para o papai, tá certo? Então, é uma entrevista que vocês vão entrevistar ele. Lembrando que você vai perguntar o nome dele, aí coloca o nome dele, tá certo? É claro que vocês sabem, mas é importante numa entrevista primeiro, antes de tudo, perguntar o nome da pessoa que você está entrevistando, tá certo? Então aqui eu elaborei algumas perguntas para vocês. Entrevista para o papai, como eu já falei, estamos na semana do Dia dos Pais, então essa entrevista vai ser para ele. Então a primeira pergunta é: o que eu já fiz que mais te deixou orgulhoso? Aí você vai perguntar para o papai isso daqui: o que eu já fiz que mais te deixou orgulhoso? A segunda pergunta é: o que eu faço que te incomoda? A terceira pergunta é: você gostaria que eu mudasse em alguma coisa? E a quarta pergunta é: um defeito e uma qualidade, ou seja, um defeito seu e uma qualidade seu. Então vai ser uma entrevista entre pai e filho. O filho ou a filha vai entrevistar e o pai vai responder, tá certo? Então eu espero que vocês façam essa entrevista. E aí na página 40 tá pedindo para você, tem umas perguntinhas do seu desempenho, que tem um dedinho para baixo também. Então, conseguir elaborar as perguntas, aí você vai marcar, se conseguiu, você vai... já como tem dizendo assim, conseguir elaborar as perguntas, essas perguntas já estão elaboradas, aí se você conseguiu entrevistar, tá certo? Fiz silêncio e prestei atenção na entrevista apresentada. Então, na hora que você estava fazendo a entrevista, você fez silêncio para escutar o papai falar. Aí você vai marcando o xizinho de acordo com os dedinhos que tem aqui, ó, da palminha da mão, tá certo? Consegui entrevistar meu colega, já que não estamos, essa entrevista era para ser para o colega, mas não estamos em sala de aula. E aí você vai marcar: consegui entrevistar meu papai, tá certo? Aí se você conseguir, você dá um sinal de positivo ou negativo. Consegui responder a todas as perguntas de meu colega, aí você vai dizer: consegui que o papai me respondesse todas as perguntas, tá certo? Então, a gente mudou um pouquinho devido à situação que a gente estamos. Essa entrevista era para ser do livro, né? Para os colegas, mas não estamos em nossas aulas presenciais e tudo que tem que fazer é com alguém da sua casa. E aí, como estamos na semana do Dia dos Pais, nada melhor do que entrevistar o papai, não é isso? Então são essas perguntinhas aqui, são 4 perguntas. Lembrando a todos vocês que não pode ser para hoje, quem não puder entrevistar para hoje, na hora das 3 horas da tarde, na nossa sala online, quem não tiver também não tem nenhum problema, porque sabemos que o papai sai para trabalhar logo cedo, tudinho, e a tia entende. Então, você faça essa entrevista. O importante é que você faça. Quando você fazer, eu quero essa entrevista para quarta-feira, tá certo? Na nossa aula de português, irei perguntar sobre a entrevista que você fez com o seu papai, tá bem? Então, dá tempo suficiente para fazer a entrevista. Tem hoje, tem amanhã e tem a quarta-feira até a hora da nossa
na nossa sala online, né? Então eu espero que vocês façam essa entrevista, tá bem? Lembrando a vocês que aquele que não puder entrevistar para hoje, quarta-feira estarei perguntando, tá certo? Então, essa é a nossa atividade de redação. Vocês vão fazer isso, copiar num caderno de português, fazendo o cabeçalho, tudo direitinho, e coloca a entrevista para o pai. E coloca as perguntinhas, deixe os espaços que é para a resposta do papai e façam isso e na hora da nossa live estarei perguntando. Vou perguntar se alguém fez. Quem fez para hoje, eu já faço hoje. Quem não fez, eu quero até quarta-feira essa entrevista, tá bem? Então, espero que todos façam. Porque quando eu peço alguma coisa, são poucos que me enviam, são poucos que fazem os vídeos. Então, a tia fica muito triste com isso, tá certo? Mas eu espero que todos vocês façam essa entrevista. Vai ser bem legal. Agora iremos estudar na matéria de português, a partir da página 48, iremos estudar o mundo da ciência. Então, vocês abram aí o módulo. Então, hoje iremos estudar, um texto de experimento científico, esse texto. O que é um texto de experimento científico? É um texto que nos ensina, que ensina o leitor a fazer uma experiência. Esse texto apresenta as etapas a serem desenvolvidas e um relato final com um resultado. Além disso, podem ser apresentados os objetos e os itens necessários para realizar o experimento. Vocês lembram que a gente tivemos nossa aula, então a gente era para ter, todo mês a gente ia ter aula no laboratório com esse tipo de texto, que é um texto de experimento científico. Então é um texto que a gente ia fazer experiências e no final a gente ia ver o que era que ia dar certo. Vocês lembram que no início a gente teve a aula lá no laboratório, né? Isso, a gente fez uma experiência e usando pó de café, cola, entre outros materiais. E ali é um texto de experimento. Então, uma experiência que a gente fez para ver se dava certo as tintas, usando alguns materiais. Então, hoje iremos estudar esse tipo de texto, tá certo? Então, na página 48 tem assim: o experimento científico é uma ferramenta importante para o conhecimento. Por meio dele, é possível perceber, por exemplo, que a ciência pode ser divertida e que está presente na vida de todos nós. Na página 49 tem assim na letra A: o que é retratado nessa imagem? B. O que é um experimento científico? Compartilhe com os colegas o que você sabe. C. Você já realizou algum experimento? Qual foi o resultado dele? Então tem aí algumas perguntinhas que a gente pode compartilhar na hora da nossa live às 3 horas da tarde. Então vamos lá na página 50, que diz assim a leitura, que é o início de conversa. Uma maneira divertida de explorar e compreender a ciência é por meio de experimento científico. Observando o título e a ilustração abaixo, qual experimento você imagina que será apresentado? Agora vamos ler o experimento científico a seguir para descobrir como realizá-lo e o que vai acontecer ao final dele. Então tem aí germinando sementes e temos quais são os procedimentos e o que aconteceu. Então vejam aí um experimento que tem aí na página 50 e na página 51. Então tem assim: germinando semente. Esse é o título do experimento científico, ou seja, da experiência que vai fazer. O que será necessário? Então, 2 potes de iogurte, algodão, semente de feijão e água. Esses são os materiais que vão usar para fazer a experiência. Como é o que vamos fazer essa experiência?
um processo e toda experiência tem seu passo a passo. Então, o primeiro deixe os potes de iogurte perto de uma janela, eles devem estar limpos e secos. 2. Forre o fundo de cada um dos potes de iogurte com algodão. 3. Coloque 2 sementes de feijão em cada pote sobre o algodão. 4. Adicione um pouco de água em um dos potes para umedecer o algodão. E 5. Continue adicionando água no mesmo pote para manter o algodão úmido durante uma semana. Então, esse experimento germinando semente. Então, vocês vejam aí o processo, como vai ficar. Então, ele vai germinar e vai fazer o quê? Nascer um pé de feijão. Essa atividade, a tia vai pedir ela para vocês fazerem essa experiência. Eu não vou pedir hoje, por quê? Porque temos aí essa outra atividade, senão vai ficar muita coisa para vocês fazerem. Mas espere que a tia vai pedir essa experiência que vocês vão fazer em casa. E é uma experiência fácil que dá para todo mundo fazer. E aí no final está dizendo o que aconteceu. As sementes do pote com algodão úmido vão germinar porque recebem água. As sementes do outro pote vão germinar porque o algodão foi mantido seco. Então você vai colocar 2 potinhos e para ver o que é que vai germinar, qual é a semente que vai germinar e qual é que não vai germinar, tá certo? De acordo com o procedimento. Então, espere que a tia vai pedir essa atividade e a tia vai pedir fotos dessa atividade, tá certo? Vamos agora para a página 52. O experimento científico tratou do que havia imaginado antes da leitura. Comente. Isso é a interpretação oral. Vamos para a interpretação escrita. 1. Qual é o objetivo do experimento científico lido? Então, o primeiro é descobrir qual semente vai germinar, aquela que recebeu água ou a que não recebeu. Ou descobrir o tamanho que os brotos germinados das sementes dos 2 potes podem atingir. Então, qual é o que você acha que está correto? Qual é o objetivo do experimento científico? Aí você vai marcar um X em uma dessas questões. No número 2, que semente deve ser utilizada no experimento? Qual foi a semente que foi usada no experimento? Então, depois tem, contorne a imagem dessa semente. Então, tá aí as sementes e uma delas foi a que foi usada no experimento que você vai circular. Na página 53, está pedindo, além da semente, há outros itens necessários para fazer o experimento científico? Pinte o nome deles a seguir. Então, temos terra, água, potes de iogurte, algodão, adubo e cola. Quais foram os materiais que usamos para fazer o experimento? Então, você vai pintar esses quadrinhos. No número 4, em quantas etapas o procedimento do experimento é realizado? Em 3 etapas, em 4 etapas ou em 5 etapas? O número 5, contorne as palavras que completam corretamente as frases sobre como proceder para realizar o experimento. A. Colocam-se 2 potes de iogurte próximo a uma porta ou janela. Aí você vai circular uma dessas palavras. Na letra B, coloca-se terra ou algodão em cada pote de iogurte. O que é que coloca? Terra ou algodão? Na letra C vai colocar o quê? Feijão ou milho? Na letra D, vai umedecer ou secar? E na letra vai ser em hora ou em semana? Aí você vai circular uma dessas questões. Então, iremos ficar até a página 53. Quarta-feira, na nossa próxima aula de português, a gente dá continuidade a esse assunto. Aí é que eu vou pedir para vocês fazer essa experiência, tá certo?
Então, espero que vocês prestem bem atenção. Está muito fácil para responder essa atividade. E aí, quarta-feira, damos continuidade a esse assunto, tá bem? Então, vamos agora para a matéria de Geografia. Na matéria de Geografia, vocês vão abrir o módulo na página 273. Iremos estudar hoje sobre tipos de meio de transporte. Então, sabemos que há diversos meios de transporte e hoje iremos estudar os tipos de meio de transporte. Então, existem diferentes tipos de meio de transporte. Vejam a seguir. Temos os terrestres, o aquático e os aéreos. Como eu já falei na aula passada, os terrestres são alguns meios de transporte que ele transita onde? Na terra, não é isso? E são chamados de terrestres, como o automóvel, as motocicletas, os ônibus e os trens. Já os aquáticos são aqueles que se deslocam pelas águas. E por esse motivo, são chamados aquáticos, como os navios, as lanchas e os barcos. E os aéreos são aqueles que andam, que se deslocam no ar, como aviões e helicópteros, não é isso? Então a tia citou isso na aula passada, que a gente falou sobre meios de transporte. E hoje foi tipos de meios de transporte. Então os meios de transporte podem ser classificados em coletivos e individuais. Os transportes coletivos transportam várias pessoas ao mesmo tempo. Ônibus, metrô e trem são exemplos desse tipo de meio de transporte, porque ele transporta várias pessoas. Também temos o meio de transporte individuais, que são aqueles que transportam poucas pessoas, ou uma pessoa, ou duas, ou poucas pessoas, que são o quê? São as bicicletas, as motocicletas e carros também, porque esses carros pequenos, ele transporta poucas pessoas. Então, são meios de transporte individuais. O meio de transporte coletivo é aquele que transporta várias pessoas, como ônibus, trens, aquelas vans que ele pega mais uma quantidade de pessoas. Já bicicleta, moto e carro pequeno, ele é um transporte individual, devido que transporta poucas pessoas, tá certo? Então, vamos lá na página 274, que tem assim: os meios de transporte do passado ao presente. Os meios de transporte que observamos atualmente nas ruas apresentam características diferentes dos meios de transporte do passado. Ao longo dos anos, esses veículos passaram por diversas mudanças. Compare os meios de transporte em diferentes épocas nas fotografias a seguir. Então, preste bem atenção, que temos duas fotografias aí, uma do tempos antigos e outra dos tempos atuais. Então, antigamente não tinha muito esses meios de transporte que tem hoje, não. Antigamente, os meios de transporte era aquele charrete, então era pouquíssimo meio de transporte que era utilizado. Hoje a gente vê diversos tipos de meio de transporte, não é isso? Para transportar as pessoas. Então, vocês podem observar aí na fotografia, nessas duas fotografias, e fazer essa comparação. Agora vamos passar para a nossa atividade. A nossa atividade de hoje é na página 275, onde está pedindo para você encontrar no diagrama o nome de 7 meios de transporte. Então, tem aí o diagrama, você vai procurar 7 meios de transporte e circular. Depois vai escrever no quadro a seguir os meios de transporte que você encontrou no diagrama acima e classificar como coletivo ou individual e como terrestre, aquático ou aéreo. Então, temos aí um quadrinho com o nome terrestre, aquático, aéreo, coletivo e individual. Então, qual é um meio de transporte que ele é terrestre, que ele é coletivo e que ele é individual? Qual é o meio de transporte que ele é aquático, que ele é coletivo e que ele é individual? Qual é o meio de transporte que ele é aéreo, que ele é coletivo e que ele é individual? Tá certo?
Então, preste bem atenção no assunto, que é coletivo, individual, aquático, terrestre e aéreo, para fazer essa atividade, tá bem? Então, espero vocês logo mais às 3 horas da tarde na nossa live para tirada de dúvidas ou tirada de dúvidas e correções das atividades de hoje de português e geografia, tá certo? Então, vocês prestem bem atenção, tá fácil para responder. Espero que todos respondam. Lembrando que tem entrevista para fazer com o papai. Quem não der para fazer hoje, eu quero até quarta-feira. Vou dar um prazo a vocês até quarta-feira. E tenham uma boa aula. E daqui a pouco, às 3 horas da tarde, nos encontraremos na nossa sala online, tá certo? Tchau e obrigada a todos. Fiquem com Deus e uma boa aula.